Vamos agora para a nossa segunda aula para a gente conversar sobre o que entra e o que não entra no cálculo da pensão alimentícia. Aqui a gente vai entender então a base de cálculo da pensão, identificar quais verbas salariais entram e quais não entram no cálculo e se muda alguma coisa ali na guarda compartilhada. A primeira coisa então é a gente entender a base de incidência da pensão. Os alimentos eles vão incidir sobre a remuneração líquida do alimentante. Mas repare que eu coloquei líquida entre aspas, foi de propósito. Porque na realidade a pensão alimentícia vai ser calculada sobre o salário bruto, excluído apenas os descontos obrigatórios por lei, que é o desconto do INSS e do imposto de renda. Além disso, vai ser retirado do cálculo os descontos de natureza indenizatória, as parcelas de natureza indenizatória, como o auxílio alimentação, o auxílio transporte, FGTS, multa rescisória. Então, aqui nesse exemplo, no início, às vezes é difícil de entender, mas vamos com a tabelinha aqui, simulando o contra-cheque, para você entender melhor. O salário bruto do genitor, o salário que está na carteira, é R$ 8.000. A empresa faz esse desconto de INSS e esse desconto de imposto de renda. Mas, além disso, ele recebe R$ 800 de vale alimentação. E ele recebe R$ 400 de vale transporte. No entanto, essas duas verbas, vale alimentação e vale transporte, não vão entrar no cálculo da pensão alimentícia. Vamos até fazer uma outra simulação aqui para você entender. Então, ele ganha R$ 8.000 menos 908,85 menos 1.065,11. R$ 6.026, que é exatamente o salário para a base do cálculo da pensão alimentícia. Se a gente fosse considerar o vale alimentação e o vale transporte no cálculo da pensão, o salário dele seria maior para fins de pensão alimentícia, mas não, a gente vai considerar apenas o salário bruto, descontado imposto de renda e INSS, e não vai entrar no cálculo qualquer verba de natureza indenizatória. Isso lá o direito trabalhista faz essa distinção para a gente. Aqui eu vou até mostrar para vocês trechinho da jurisprudência. Olha só, nas hipóteses onde o alimentante possui vínculo formal de emprego, a fixação dos alimentos deve incidir sobre os rendimentos líquidos do alimentante, valor bruto menos os descontos obrigatórios previstos em lei. Aqui no próximo parágrafo. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a incidência da pensão alimentícia sobre a participação nos lucros e resultados, desde que demonstrada a necessidade do alimentante. Aqui a gente falou de PLR, mas tinha uma outra que eu queria. Pronto. À luz da doutrina e jurisprudência predominantes, as verbas de natureza indenizatória, como vale alimentação e vale transporte, recebidas pelo trabalhador, não integram a base de cálculo para o pagamento de pensão alimentícia. Aqui nessa jurisprudência fala de verba indenizatória em caráter eventual, que é, por exemplo, uma indenização de diária. Se ele fez uma viagem e recebeu uma diária por conta da viagem a trabalho, também não vai entrar na base de cálculo da pensão alimentícia. Outra jurisprudência. A base de cálculo da pensão há de compreender todas as verbas que possuem caráter remuneratório salarial, não incidindo o percentual da obrigação apenas sobre aquelas de natureza indenizatória. Então, só para recapitular com vocês, a gente tem aqui esse exemplo e eu vou trazer aqui agora exatamente mais detalhado as verbas que entram no cálculo, que tem natureza remuneratória. Então, quando você tiver acesso ao contra-cheque, ao holerite do genitor, você vai observar se naquele mês tem 13º salário e tem terço de férias. A pensão alimentícia vai incidir sobre essas duas verbas. Tem um tema já fixado pelo STJ, se eu não me engano é do ano de 2009, já é um tema antigo que fixou que a pensão vai incidir sobre 13º e terço de férias. E aí, é claro que isso a gente só vai conseguir se o juiz fixar a pensão alimentícia sobre a remuneração do genitor. Se ele pegar um genitor que trabalha de carteira assinada ou é servidor público e fixa em salários mínimos, esse genitor não vai ser obrigado a pagar 13º salário para essa pensão alimentícia, porque foi fixada em salários mínimos. Por isso que lá na nossa primeira aula eu não falei
que se ele tem renda fixa, tem que fixar a pensão sobre a remuneração dele, exatamente para já vir incluindo todos os benefícios que esse genitor tem, como 13º e férias, para a criança receber porcentagem sobre essas verbas também. Então, quais outras verbas que vão entrar no cálculo da pensão alimentícia? As horas extras, os adicionais de noturno, periculosidade, insalubridade, feriados trabalhados, outros ganhos habituais, como a conversão de férias em pecúnia e PLR, participação nos lucros e resultados. A questão da PLR é um pouco controversa porque a jurisprudência majoritária tende a dizer que tem que demonstrar a necessidade da criança ou do adolescente para receber esse valor de PLR. Tanto é que eu já tive processos em que o juiz não deferiu a pensão alimentícia sobre a PLR. Disse que não era verba de natureza remuneratória e sim de natureza indenizatória, e a gente teve que entrar com recurso, e é sempre uma luta conseguir a pensão alimentícia sobre a PLR. Existe jurisprudência dizendo, inclusive, que não vai incidir sobre essa verba. E agora, quais que são as verbas que não entram no cálculo da pensão alimentícia exatamente porque tem natureza indenizatória? É o auxílio moradia, auxílio alimentação, ajuda de custo e despesas de viagem de transferência, FGTS, aviso prévio e verbas rescisórias. A gente precisa agora que você já entendeu essa parte de como que é feito o cálculo, sobre o que a pensão alimentícia vai incidir. Você vai pegar ali aquele contra-cheque e vai calcular uma porcentagem sobre aquela remuneração, excluindo então o INSS, o imposto de renda e as verbas de caráter indenizatório. Já que a gente já tratou da possibilidade do genitor, que é exatamente essa base de incidência, como que a gente vai provar a necessidade da criança ou do adolescente? É aqui que entra a nossa planilha de gastos da pensão, para calcular quanto que essa criança custa por mês, o quanto que ela gasta todo mês ali. É um instrumento essencial para demonstrar aí as necessidades do alimentando, e a gente tem que incluir todos os gastos da criança, com alimentação, saúde, moradia, educação, lazer, transporte, tudo que essa criança gasta. E a gente precisa ter o máximo de provas, de documentos que vão corroborar a nossa alegação. Notas, cupom fiscal, nota fiscal, boleto, print, extrato bancário, né? Às vezes a genitora não tem mais o comprovante, mas tem o extrato bancário. Enfim, eu tenho uma planilha que vai ser disponibilizada aqui nessa aula para vocês, que explica muito sobre isso e que vai ajudar vocês a entenderem com mais exatidão. Essa é a nossa planilha. Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Só um segundo. Pronto, então essa é a planilha, você vai poder baixar ela. Tem aqui as orientações para você, o objetivo da planilha, como que você vai usar essa planilha, tá? E as dicas estratégicas. E tem aqui como que você vai orientar a sua cliente, tá bom? Você vai entender o que falar para ela, como que ela vai juntar os comprovantes, como que é para fazer o cálculo das despesas que são comuns à família, as despesas da casa, tá tudo explicadinho aqui. E na aba do meio é a nossa planilha propriamente dita. Então, quais são as despesas que vão entrar? Alimentação, supermercado, açougue, sacolão, restaurante, itens exclusivos da criança. Você está vendo que é o supermercado, açougue, sacolão e restaurante são gastos comuns. Então, o que a genitora vai fazer? O que a sua cliente vai fazer? Vai pegar ali uma média de quanto que ela gasta, vai pegar os cupons, pede para juntar cupom fiscal de supermercado durante 3 meses, ou o máximo de tempo que ela conseguir. E você vai pegar aquele valor que foi gasto com o supermercado por mês e vai dividir pelo número de moradores da casa. Você vai fazer isso e aquela parcela ali, se são 3 moradores, divide por 3 e 1/3 é o gasto aproximado da criança. Você, enquanto advogada, vai ter só o cuidado se, por exemplo, lá no cupom do supermercado, a genitora comprou cerveja e Gillette. Gillette é um item que a criança não usa ainda. Você vai retirar do cálculo a cerveja e o Gillette. O resto, material de limpeza, arroz, feijão, carne, higiene pessoal, tudo você vai pegar e dividir pelo número de moradores da casa e vai encontrar ali a parcela média mensal daquela criança. E vai fazer isso com os outros itens de alimentação. Educação, você vai considerar aí a mensalidade escolar, transporte, material escolar, taxa de matrícula e uniforme. Material escolar, taxa de matrícula e uniforme, você pode somar e dividir por 12.
que é, né, dividir pelos meses do ano para encontrar aí um valor mensal médio. Taxa de matrícula está repetido, uniforme está repetido. Atividades extracurriculares. Muitas crianças não têm acesso à atividade extracurricular, mas se for uma necessidade do filho da sua cliente, se for uma coisa com a qual ele já estava habituado quando os pais moravam juntos, ele já fazia aula de inglês, ele fazia natação, ele tem que continuar fazendo isso e o genitor tem que contribuir financeiramente para que o filho continue com as atividades extracurriculares. Entra no cálculo, então, também todos os gastos com saúde, com transporte. Transporte é mais difícil de comprovar, mas você tem que despertar essa coisa na sua cliente de que ela junte comprovantes, comece a anotar quanto que ela gasta de gasolina para levar o filho na escola, para levar o filho na aula de natação, que ela comece a fazer essas contas para que depois, quando a pensão alimentícia for fixada, não ficar esse gasto de fora e ela sair prejudicada nessa situação. Então é muito importante fazer um levantamento de quanto de combustível que ela gasta por mês com o filho, aplicativo de transporte, ônibus, passagem. E a gente entra também aqui no cálculo despesas com lazer, despesas da casa. Despesa da casa é a mesma coisa da alimentação. Soma e divide pelo número de moradores. Moradia, aluguel, financiamento, internet, plano de saúde, babá, creche, gastos de emergência, vestuário. Tudo isso a sua cliente vai ter que preencher. O ideal é que a própria cliente preencha a planilha e que ela te envie os comprovantes e você confirme com ela cada item dessa planilha para ver se não está ficando nada de fora ou se ela não colocou um valor bem menor do que seria a realidade. Você vai fazer isso com ela. Aqui também tem as orientações para a cliente para que ela faça da maneira correta essa planilha. Como eu já disse, a planilha de gastos ela é crucial para você demonstrar para o juiz a necessidade da criança ou do adolescente. Só que ela sozinha não é suficiente. Você tem que ter os elementos que comprovem esses gastos. Faça a sua cliente juntar o máximo possível de comprovante, recibo, nota fiscal, cupom fiscal, para que você tenha isso dentro da petição inicial de forma robusta e aumente as suas chances de conseguir uma pensão alimentícia justa e digna para essa criança. E como que ficam aqui os alimentos na guarda compartilhada? A gente já falou na primeira aula que quem mora com filho costuma ali prestar os alimentos in natura, principalmente na forma de cuidados. Mas se a guarda é compartilhada, muda alguma coisa na pensão alimentícia? Não, não tem que mudar. E aí não importa se o filho passa metade das férias na casa do pai, ou então se ele vai de 15 em 15 dias, ou se ele vai todo final de semana para a casa do pai. Isso não importa, porque os gastos fixos mensais da criança continuam existindo, como a mensalidade escolar, o aluguel da casa que ela mora com a mãe, a energia da casa que ela mora com a mãe. Então isso aqui é só passando bem rápido para você entender que a pensão alimentícia na guarda compartilhada não vai alterar em nada. Mas e na guarda alternada? Primeira coisa é que aqui na legislação brasileira não existe guarda alternada. Se você pedir isso no processo judicial litigioso, pode ser que você não consiga, porque não tem previsão legal. Você tem que explicar isso para o seu cliente. Não existe previsão legal para guarda alternada. O que existe na legislação hoje são as guardas unilateral e compartilhada. Se quiserem uma guarda alternada, tem que ser feito um acordo, tem que ser consensual, estabelecendo regras bem claras para que não tenha nenhum problema, e aí regras também para a pensão alimentícia. Então essa é a nossa segunda aula, eu te encontro na aula 3 para a gente falar aí um pouquinho sobre a obrigação dos avós na pensão alimentícia.